Boa noite. Agora sim. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a essa atividade que compõe um conjunto de atividades, na verdade, pensadas por alunos do curso de Pedagogia aqui da FECLI. Nós estamos recebendo não só alunos do curso de Pedagogia, mas de demais cursos da FECLI e de outras instituições também. E desde já, só para fazer uma contextualização dessa atividade, ela foi pensada inicialmente como um conjunto de ações por alunos, mais uma vez, do curso de Pedagogia, para arrecadar fundos para um evento que acontecerá em Natal, o Conedur. Então, foi uma ação pensada por esses alunos. Mas muito mais do que isso, essa atividade ela compõe um conjunto de sistematizações que nós estamos caminhando e fazendo dentro de atividades propostas pelo curso, no curso também, por alunos bolsistas, que desde entra no conjunto de monitores, bolsistas PRA e bolsistas também de extensão, e são professores responsáveis por orientar esses alunos, professores esses representados por mim, Aurília, e também pela professora Joyce, ambas professoras do curso de Pedagogia. Então, essa atividade, ela vem com uma preocupação desses alunos bolsistas, mas não só desses alunos bolsistas, mas de demais alunos que compõem o curso de Pedagogia. Nós temos aí 5 semestres no momento, estamos em greve, mas estamos também em atividades, e atividades com esses bolsistas, sobretudo, porque tem uma programação que é estabelecida durante o ano, para ser realizada. E dentro dessas atividades, a gente se preocupa muito em pensar a formação, a formação do professor. E quando a gente fala formação de professor, não está necessariamente restrita ao profissional da pedagogia, mas os demais profissionais que certamente aqui estão, que se interessaram pela temática, porque se preocupam pela formação, a formação do professor. E dentro desse conjunto, dessa perspectiva de formação de professor, no caso da pedagogia, a gente pensa muito a questão do público que nós trabalhamos. E aí entra a educação infantil. Por isso que essas oficinas elas foram pensadas inicialmente direcionadas para o trabalho com esse público. Então, as oficinas pedagógicas, que é o título dessa atividade pensada para esses 3 dias, eles entram nesse pacote de pensar a formação e de pensar também a atuação desse profissional. Não entra necessariamente numa discussão de pensar em receitas, e que essas receitas elas podem ou devem ser aplicadas e que são irrefutáveis. Não necessariamente nessa perspectiva, mas de abrir um diálogo, de abrir um debate no sentido de pensar possibilidades. E aí, nesse sentido, entra a discussão das possibilidades metodológicas para serem trabalhadas em sala de aula. Então, o que a gente propõe, em nome da professora, no caso eu, Aurília, a professora Joyce, e um conjunto de alunos que irão realizar essa atividade, essa atividade ela foi pensada, foi realizada e será realizada pelos alunos, Então, a gente desde já agradece, tanto eu como a professora Joyce agradece demais esses alunos pelo seu esforço, pelo esforço pelo qual eles se dedicaram, a dedicação que tiveram por toda a realização, durante todo esse momento para pensar essa atividade. Então, esse conjunto, nessa perspectiva, da gente pensar essa formação e partindo dessa formação, é que nós temos o nosso convidado de hoje, que é um ex-aluno aqui da instituição, ex-aluno do curso de Pedagogia, talvez conhecido de boa parte de vocês, que é o Cleiton Leite, que foi um aluno atuante aqui na época de aluno da FECLI, aluno militante, fazia parte de atividades de representação estudantil, e hoje está atuando no mercado de trabalho e vem trazer essas contribuições para a gente pensar essa formação do professor. Claro que ele vem muitos relatos da sua experiência, do público-alvo que ele trabalha, mas sobretudo vem nessa discussão da docência, e daí ele vem trazer essa problematização para a gente pensar e refletir um pouco sobre essa questão da nossa formação e a partir daí pensar essas oficinas pedagógicas como essas possibilidades de pensar um conjunto de estratégias que podem e devem, enfim, ser utilizadas por nós ao longo da nossa atividade
como discentes também, aí pensar as nossas práticas na instituição, né? Mas também na docência, né? Aqui nós temos esse público diverso, né? Desde alunos de primeiro semestre, eu relato os alunos do primeiro semestre da pedagogia, mas também alunos do nono semestre, né, da pedagogia, que aqui estão, né, que já são profissionais, já estão atuando em sala de aula e que têm, né, estão nesse conflito, né, constante entre a academia e também a escola, fazem essa relação universidade-escola, certo? Então, desde já, muito obrigada a vocês por terem decidido participar, né, escolhido participar dessa atividade. Eu sei que muitos de vocês encontraram dificuldade de vir, porque a gente está num momento, uma situação diferenciada na instituição, né? Então muitos de vocês encontraram dificuldades para participar, né? Mas desde já espero que se sintam estimulados a participar desses 3 dias e a aproveitar o máximo possível das atividades que foram tão bem pensadas pelos meninos, né? E as meninas que aqui estão e que estão representando o corpo discente do curso de Pedagogia da FETU, certo? Então, eu gostaria de convidar o Cleiton para poder fazer parte aqui da mesa e conversar com vocês um pouquinho sobre essa discussão da formação docente. Uma boa noite. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. A gente tem um público feminino bem maior, né? Como é de costume, eu me sinto privilegiado, né? Porque esse é um público que eu sempre me informei com ele, que atuo bastante com ele, pelo fato de ser pedagogo. A gente, para mim, nesse momento é um momento de gratidão. Eu agradecer por ter sido lembrado, sair daqui ano passado e sair daqui como estudante, como aluno, e trago boas recordações daqui. E para mim é um imenso prazer vir aqui para trocar conhecimentos com vocês, para falar da minha prática e para falar um pouco, trazer um pouco de conhecimento para vocês e receber um pouco de vocês também. Isso é a prática docente, é troca de conhecimento. Eu começo citando aí o Paulo Freire, quando ele disse que ninguém se educa sozinho, mas nós se educamos entre si, mediatizados pelo mundo. Mais ou menos nesse sentido ele traz na Pedagogia do Oprimido, obra bem conhecida do campo da educação. Nesse sentido, vamos começar falando um pouco dos desafios e perspectivas da docência. Quando a gente se encontra na faculdade de educação, aqui creio que temos licenciados da pedagogia e de outros cursos, temos também profissionais da área, e quando a gente, enquanto jovem, entra numa licenciatura, vem a pergunta: está cursando faculdade? Estou. De quê? Pedagogia, letras, matemática, física, biologia, no caso da gente, educação física, que tem uma licenciatura também pela URGA. Aí o pessoal, que bom você estar na faculdade, é muito bonito ser professor, mas eu não quero para mim. Aí fica aquela coisa, mas tem isso? É tão ruim assim estar nessa profissão? O que há de ruim nessa profissão? O que há que afasta os jovens dessa profissão? Dados do crescimento da educação superior do Brasil trazem no sentido de que o bacharelado no país, ele cresce bem mais do que a licenciatura. Então, a gente vem nesse sentido, discutir um pouco para a gente saber por que isso. Aí nesse sentido a gente traz uma pesquisa aí do IBOP. Essa pesquisa foi realizada no ano de 2007, no Rio Grande do Sul, em escolas públicas. E traz os seguintes dados aí, como vocês podem ver. Eu vou estar lendo aqui no computador, para mim fica melhor, viu? E eu fico também de frente para vocês, melhor ainda. Diz assim, segundo a pesquisa do IBOP, os professores amam a profissão, mas muitos estão insatisfeitos com ela. Aí está aqui os dados: 63% relatam viver em nível significativo de estresse, 48% sentem falta de mais segurança contra a violência e 54% estão descontentes com os benefícios, 47% com o salário e 47% com a sobreposição de papéis em relação à família dos alunos. Esses 3 pontos
primeiros, eles vêm aí com os aspectos difíceis, com os aspectos que exigem sabedoria para a gente lidar na profissão. Essa é uma profissão que a gente vê, primeiro em relação a que vamos começar de baixo para cima, com essa parte dos 54% docente dizem que estão descontentes com os benefícios, salário e a sobreposição de papéis. Eu vejo comum relatos de profissionais, de colegas, dizerem: mas querem que o professor seja psicólogo, querem que o professor seja sociólogo, querem que o professor seja isso, que seja aquilo. Vamos trazer aqui para a realidade da educação pública do nosso município, da nossa região. Quando a gente vê estudantes chegando na escola pela manhã, muitas vezes, sem ter tomado o café da manhã, muitas vezes mal higienizado, e cabe a gente, enquanto professor, enquanto professora, estar ali para ministrar um conteúdo, mas nós vamos ministrar um conteúdo sem se importar com aquela pessoa que está ali. Nós não estamos ali simplesmente, nós não estamos em sala de aula simplesmente para chegar e soltar o verbo. Nós estamos ali para se importar com a pessoa. Nós se importamos, nós lidamos com gente. E essas situações trazem isso para a gente. A gente acaba, às vezes, tendo que estar lidando com essas situações, como eu disse. A criança chega na escola e está com uma situação dessa. Então a gente fica aí um dos desafios que a gente sabe que a gente vai enfrentar na nossa profissão. Quem já está na profissão sabe que isso é verdade. A gente tem aí um outro desafio, que é a questão da violência na sala de aula. Aí vem aí uma ressalva: isso não é uma questão apenas da docência. O nosso país, o mundo vive em meio à violência. Então, quando trazem a profissão de professor é perigosa, mas há tantas outras. Sair na rua já é perigoso hoje nos nossos centros urbanos. Então, assim, não joga isso apenas para a profissão docente. Isso traz a questão do estresse. Traz a questão do estresse porque, além disso, tem uma carga de trabalho grande. Por quê? A gente sabe quem é professor. Planeja a aula. Aí, além do plano de aula, vem diário. Aí vem boletim. Aí você tem que pesquisar para poder ministrar uma aula de forma melhor. Se você não quiser ficar amarrado aos livros que são manuais, que estão ali para te auxiliar, aí o que acontece muitas vezes é que o professor, por falta de tempo, fica com os livros e acaba não indo buscar pesquisa além, não por, digamos, falta de criticidade, mas por falta de tempo mesmo. Então, assim, além da sala de aula, a gente tem em casa corrigir trabalho, fazer prova, pesquisar, planejar. Isso traz estresse. Então, está aqui muito dado: 63% desses profissionais vivem estressados. E então vocês vieram. Então, Cleiton, você veio aqui para fazer o quê? Você veio aqui para trazer os pontos negativos, para desanimar a gente? Não vim para desanimar vocês. Eu vim para ser realista. E a gente, para ser realista, a gente precisa entender o que nos espera, quem está na formação, e quem está na prática precisa saber um pouco do que está lá na sua prática, e a ideia é trazer um pouco para cá. Mas uma questão aqui, vamos agora ponderar. Questão salarial. Nós no Brasil temos um piso. Em 2008 foi aprovado o piso dos professores. Hoje ele está em 2.100 e poucos reais. Para mim, que vivi na minha infância e adolescência e vivo ainda hoje com muito pouco, já é alguma coisa. A gente tem a questão dessas coisas, atribuições que eu disse, além da sala de aula, que a gente leva para casa, às vezes. Hoje, o profissional que já
está na prática, dependendo da escola que esteja, já consegue fazer isso, porque hoje nós temos um terço reservado para planejamento. Então, dá para você fazer muito disso nesse texto para planejamento. E essa questão salarial tem a questão também, além do piso, a gente sabe que a profissão docente é uma como tantas outras. Existe em questão financeira, existem profissionais que ganham mal, mas existem profissionais que ganham bem. Existem profissionais, isso por exemplo me motiva a terminar a faculdade e não parar de estudar. Isso me motiva, por exemplo, a estudar e buscar melhores perspectivas. Existem profissionais que ganham 10, 20 mil reais na docência. Aqui no Iguatu, talvez na Petri, né? A galera da pedagogia, a galera que convivia comigo sabe disso que a gente conversava. Então assim, não é, embora a sociedade diga, é ruim e tal, mas pode pagar bem. Agora a gente precisa batalhar um pouquinho para chegar lá, né? Vamos agora caminhando nesse sentido para os 3 últimos pontos. 53% desses profissionais têm uma boa profissão, sua principal motivação. 63% trabalham no que gostam. E 83% têm consciência da importância da profissão. Então, essa consciência da importância da profissão não está apenas entre os docentes, né? Ela está na sociedade. É comum um relato de que, se não fosse o professor, não teria médico, não teria engenheiro, não teria advogado. Eles, para chegar onde está, passaram pela mão do professor, como se o professor fosse menos importante do que eles, né? Porque quando se fala nessa perspectiva, se fala na perspectiva do reconhecimento financeiro. A gente sabe, por exemplo, que os profissionais da saúde e da área jurídica são bem mais reconhecidos financeiramente do que os profissionais da área da educação. Mas aí, a gente precisa, nesse momento, saber por que é que a gente está nessa profissão. Qual o nosso objetivo? É apenas ganhar dinheiro? Ou a gente tem amor pela profissão para nos motivar? Esse é o tema central do que eu pretendo trabalhar com vocês. Precisamos amar a nossa profissão. Precisamos nos identificar com a docência. Não dá para simplesmente ir à escola, ir à sala de aula, chegar lá para ministrar aula, para receber o salário no fim do mês. Se você for um profissional nessa perspectiva, você será um profissional infeliz. Você será um profissional infeliz porque a gente tem, como eu disse, trabalha bastante, a gente tem que lidar muitas vezes com situação de violência, a gente tem que lidar com crianças com debilidades familiares que acabam atingindo a gente, porque nós estamos em sala de aula, em relacionamento humano. Então assim, nós precisamos amar o que fazemos. E aí ele está dizendo, 53% desses professores têm amor pela profissão. Isso faz com que eles estejam lá e permaneçam lá. E a questão de gostar. Se você gosta, você precisa ter amor e gostar. Você precisa se sentir bem em sala de aula. Você precisa estar ali em sala de aula e precisa ver nas crianças ou nos jovens, porque a gente sabe, e adolescentes, sabemos que não estamos falando apenas para pedagogos. Os pedagogos, eles se concentram principalmente na educação infantil e fundamental 1, mas nós temos também as outras licenciaturas que estão concentradas no fundamental 2 e ensino médio. Isso falando de educação básica. Quando vamos para a educação superior, há uma equivalência. Mas, então assim, nesse sentido a gente traz que precisamos amar, trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes, trabalhar com jovens. A gente precisa gostar do que faz. Caminhando, a gente pode ter o seguinte: essa é uma profissão difícil de ser exercida, mas apaixonante. Nesse sentido, são comuns relatos como... Eu trouxe falas, não são falas de profissionais fiéis que lidam comigo, tipo assim, não, fulano me disse isso, eu coloquei aqui.
mas eu usei falas ilustrativas aqui nesse mesmo sentido. O Paulo Freire tem muito essa prática nos livros dele. Ele traz isso na pedagogia da autonomia, na pedagogia do oprimido, traz em Cartas à Guiné-Bissau, ele traz muito essa. E eu me senti à vontade de fazer isso, por achar que vai aproximar um pouco. A gente vê relatos como Felipe estava comercializando entorpecente com um colega na hora da aula. Outro, Pedro disse que não iria estudar a minha matéria, pois ela não serviria para a vida dele. Está difícil suportar aquele menino. São conversas que a gente vê entre os docentes. São conversas, são falas que a gente vê pelos docentes. E a gente, enquanto aluno, eu também, enquanto aluno, tive a minha perspectiva, a minha vida estudantil do ensino fundamental ao superior toda na rede pública. E eu lidei com isso. E a gente vê essa questão que agora o professor precisa ter nesse momento, sabedoria. Porque aqui vem uma questão interessante. Vamos trabalhar com jovens, com adolescentes que estejam envolvidos em um bairro que é dominado pelo tráfico. Aí a nossa formação, infelizmente, a nossa formação não dá de conta desse mundo. Ela não abarca isso. Quando você vê, quando você chega aqui na faculdade, a faculdade lhe auxilia muito, mas ela não lhe ensina como lidar com a situação, por exemplo, de entorpecente em sala de aula. A situação, por exemplo, de que jovens você percebe que eles estejam lidando ali com entorpecente. Isso vai estar, muitas vezes, em sala de aula. E a gente precisa ter sabedoria, uma coisa que eu aprendi bastante, apesar do meu pouco tempo na profissão docente, é não bater de frente, é não chegar e não desafiar, é tentar aconselhar, é chegar como um amigo. E a próxima questão aqui, que Pedro disse que não queria estudar a matéria, pois ela não serviria para a vida dele. Aqui está a importância de nós estudarmos agora, de nós termos conhecimento teórico. Para que é que vai servir? Para que é que serve? Eu vou dar um exemplo dos pedagogos. Para que é que serve pedagogia? Eu já cheguei em semana universitária em Fortaleza, e o pessoal chegar e... porque todo mundo tem uma área específica. Pedagogo serve para quê? Qual a área específica do pedagogo? Eu já chegou muito para mim, o pessoal, professor, eu sou. De quê? Eu sou pedagogo. Mas de que é ser professor? Me diga, de que é? Eu digo, não, eu trabalho com crianças. Aí tem a questão salarial, né? Que infelizmente no Brasil é assim, quanto menor o nível a faixa etária, menor o salário. Vai aumentando a faixa etária e vai aumentando o salário. A gente chega nos municípios com a responsabilidade da educação infantil, ensino fundamental, os profissionais ganham menos, vai subindo para o estado e chega no estado aqui a nível superior que paga bem para quem é efetivo, e o federal, que é o principal responsável pela educação superior, paga melhor. Então a gente precisa nesse momento ter convicção do que a gente quer, ter convicção qual é o meu papel. Qual é o meu papel enquanto educador, enquanto pedagogo, enquanto profissional de outra licenciatura? Qual é o meu papel? Para poder a gente não deixar sucumbir pelas dificuldades que vão aparecer quando aparecem. Continuando, diz assim, não existe, agora outros relatos, não existe coisa melhor do que receber a sinceridade das crianças, contribuir para o futuro delas. Vamos pegar esse ponto aqui. Eu vejo nesse sentido profissionais da educação infantil. Pessoal, quando a gente vê isso aqui, eu lido com isso aqui diariamente. Eu não sou profissional da educação infantil, mas eu trabalho com Fundamental 1. Eu trabalho com o 2º e com o 4º ano do ensino fundamental. E quando a gente precisa lidar com isso, a gente tem que o fundamental é ludicidade. É muito bom você trabalhar com isso. No momento que eu cheguei ali, que eu vi esses livros pendurados, eu vi essas bonecos, é como se a gente estivesse chegando em casa.
a gente se sentir em casa. É muito bom a gente receber, se sentir em casa e ver o brilho ali no olhar das crianças. Nós, enquanto seres humanos, precisamos disso. Nós precisamos de um abraço sincero, de uma palavra sincera. E as crianças, os jovens, trazem isso. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa cultivar uma relação de proximidade com eles. A gente precisa fazer da sala de aula algo bom. A gente não deve aqui entrar naquela onda de que, eu ganho mal, eu trabalho muito, isso, aquilo, começar a se reclamar. Veja o privilégio que nós temos. Nós podemos formar o futuro do nosso país, o futuro do mundo, o futuro da cidade, da nossa cidade. E precisamos fazer isso de forma prazerosa. A gente, profissionais da educação infantil, do Fundamental 1, eu vejo muito isso, porque assim, quanto menores as crianças, os pais têm proximidade com elas e chegam junto com o professor. Quando eles vão crescendo, eles vão deixando mais por conta. Mas eu vejo pais chegando para mim e me cumprimentando, agradecendo pela educação que eu dei aos filhos deles. E a gente vê, é como se a gente fosse um segundo pai, uma segunda mãe, na ótica do pai, na ótica da mãe. Então, veja, quantas pessoas a gente vai poder influenciar? O quão bom é a gente fazer o ambiente de sala de aula algo bom, algo prazeroso, que vocês terão o prazer de compartilhar um pouco agora, e que quem está na prática docente sabe disso, sabe o quanto isso é bom. Isso é bom, isso é apaixonante. E aí, nesse sentido, o último ponto diz, eu gosto muito do ambiente de sala de aula, lá eu me sinto realizado. Você vai se sentir realizado, você vai gostar do ambiente se ele for agradável. Mas se você se deixar levar pelos aspectos negativos, isso também vai te influenciar, e a sua vida todinha será influenciada por isso. E esse ponto do meio que eu trouxe foram muito bons. Aqui vem a questão metodológica, experimentos, apresentações, os jogos, as dinâmicas que fizemos durante as aulas desse ano. Isso é muito interessante, porque esses são meios de tornar as aulas atraentes. Não existe coisa pior de que, por exemplo, eu lembro de experiências no Fundamental que a gente trabalhava em História e Geografia, o professor chegava e estudem esse capítulo e a gente vai passar 10 questões abertas sobre aquilo. Então passava 15 questões, dessas 15, 10 vai cair na prova. Cara, você tinha que decorar tudo. Você tinha que decorar, muito difícil aquilo. Passava a prova, você não queria mais saber daquilo, porque aquilo tinha me estressado. Mas você lembra de um trabalho que você apresentou numa semana cultural, num evento científico. Você lembra de uma experiência que você fez em sala de aula. Eu lembro da primeira vez na quinta série, quando o professor chegou lá para mostrar a mistura, chegou com um copo d'água e um pouco de óleo e para mostrar para mim. Mas eu não lembro das outras aulas, eu lembro disso que ele trouxe. É trabalhar com o concreto. A gente que é pedagogo, não adianta se iludir, o pessoal que eu estou de licenciatura também, que o Piaget vem, ele é muito estudado, trazer que há o período da gente trabalhar com o concreto. Esse período ele não se esgota, aí o operatório concreto não se esgota aos 10, 11 anos como o Piaget. É prazeroso você trabalhar com o concreto em qualquer fase da vida. Então você trabalhar com experimentos. Eu posso trazer experiências da minha vida, por exemplo, desse semestre, a gente trabalhando com os meninos lá na escola onde eu trabalho. A questão de jogos, a professora Jeane, eu não sei se está por aqui, ela trabalha muito com isso na questão da matemática, que está aqui com os meninos. Você, na questão matemática, vou dar um exemplo, você pode, quando o professor chegar, você vai ter que aprender a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, até o 9. Você pode trazer isso de forma prazerosa. Você pode trabalhar com um joguinho que a gente chama de salute, que a professora Jeane sempre traz para a gente. Eu acho que alguém que pode conhecer. Você pega um baralho, algo de baixo custo, e pega as cartas numeradas, eu ponho na sua testa, você na minha, nós vamos brincar, vamos competir com aquilo. É muito bom. Fica a sugestão para quem não conhece, pesquisar um pouquinho do jogo do salute. Aí a gente tem a questão
Eu lembro, por exemplo, desse semestre a gente trabalhou com apresentações. A gente sabe que existe uma lei no Brasil agora, tem que ser ensinado em história a cultura afro e a cultura indígena. Não precisava dessa lei, né? Porque a gente sabe que mais da metade da população brasileira é descendente de afro. Mas assim, a gente trabalhando isso, a gente fez momentos de, por exemplo, lá na escola, lá com os meninos do Fundamental 1, dos meninos estarem apresentando em uma sala. A gente juntou 2 turmas de segundo ano, 3 turmas de segundo ano, e as meninas trabalhamos danças africanas, trabalhamos os penteados, trabalhamos a comida africana, a gente fez comida africana na sala. Isso é tornar o ambiente prazeroso. As crianças vão lembrar quando eles cozinharam na sala com o professor, com a professora, vão lembrar das danças que eles fizeram na sala, não ficar amarrado ao livro. Isso torna um ambiente prazeroso. Aí a gente, caminhando agora um pouquinho, a gente traz o seguinte: a docência requer habilidade, dedicação, além de objetivos e diretrizes claras de vida e da profissão. A gente tem nesse sentido trazer a questão seguinte: habilidade. Vamos aqui falar para quem vai entrar, por exemplo, quem está na docência, quem está na graduação e vai entrar agora na prática. É um momento de medo, traz muito medo. E é um momento, eu já vi exemplos de professores, colegas minhas que hoje estão trabalhando comigo, que disseram: olha, eu fui para tal escola e cheguei lá, antes de terminar o dia eu pedi para ir embora. Pedi para ir embora, porque o negócio estava aqui no Iguatu. Eu pedi para ir embora porque o negócio estava ruim. E hoje elas continuam na docência e estão trabalhando comigo. Existem vários exemplos. Então assim, a gente vai encontrar dificuldades. E vai ter, porque a sociedade algumas vezes vende uma imagem da escola de que é preciso ela existir, mas também vende a imagem de que ela é uma obrigação, de que ela não é algo prazeroso. Então quando você diz que a escola não é algo prazeroso, que ela não pode ser algo prazeroso, ela passa a ser odiada pelas pessoas que vão lá, pelas crianças que vão lá. Então o nosso papel como professores é transformar isso, mas muitas crianças trazem isso, de que você vai ser ruim, vai ser isso, vai ser aquilo, e isso às vezes a criança, quando o professor chega lá, eles acabam que às vezes tentando meter medo no professor, porque ele não vai conseguir controlá-los, dependendo da faixa etária. Isso é mais comum nos maiores. Quem conhece um pouquinho de educação sabe disso, né? Quanto maior, mais difícil mais difícil trabalhar. Vem a questão aqui, que para lidar com isso você precisa de dedicação e objetivos e diretrizes claras da profissão. Eu já trabalhei, já disse um pouco que a gente precisa ter conhecimento da profissão docente e de vida, pessoal. Ser docente é ter objetivo de vida, é dar a vida por alguma coisa. A gente precisa ter um objetivo. Qual é o objetivo da minha vida? Eu não posso simplesmente chegar, eu vou simplesmente repassar o conteúdo oficial, esse é o conteúdo oficial, e passar para as crianças e pronto. Não existe neutralidade curricular, não existe. Porque a gente estuda currículo, quando a gente vê currículo, a gente sabe que não existe isso. Não existe neutralidade. Os currículos que estão ali no livro didático, o que a gente vai passar, tem um objetivo. E a gente, enquanto profissional docente, precisa ter esse objetivo de vida. Que cidadão nós devemos formar? Qual cidadão? Para que nós estamos em sala de aula? Se nós esperarmos para poder ficarmos pensando que vamos simplesmente passar o conteúdo pelo conteúdo, a gente está enganado e a gente vai ficar frustrado. Vou dar um exemplo no segundo ano. Você chega, pega uma turma com 30, desses 30 do segundo ano, 15 sabem ler, 15 ainda não sabem. Aí você trabalha, chega no meio do semestre, aí dos 15 que não conseguiam ler, tem 3 conseguindo ler. 12 ainda não lê.
Aí você vai desistir da profissão docente por isso, vai achar que está fracassado, vai achar que a culpa é sua, vai botar a culpa na sociedade, nos pais e tal. Você precisa ter um objetivo para estar ali. Você não vai precisar estar preso àquela situação, àquele resultado. Não, eu quero formar um cidadão para isso e eu estou aqui para isso. Eu não vou estar preso a números e a esses resultados aqui. Nesse sentido, a gente cita aí o artigo 2º da LDB, a questão do conhecimento da profissão. Nós sabemos que temos uma lei que direciona a educação no país. O artigo 2º diz o seguinte, quanto às finalidades da educação. O que a educação nacional pretende formar? Pretende formar cidadãos, pretendemos formar o cidadão para que eles sejam plenamente desenvolvidos e exerçam plenamente a sua cidadania. E, por último, que eles sejam qualificados para o mercado de trabalho. Ou seja, o objetivo, o pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Se a gente conseguir fazer isso aqui, a gente já consegue fazer muita coisa. Se a gente conseguir formar uma pessoa para o exercício, o que é uma pessoa que tem o exercício da cidadania plena? O que é um cidadão que exerce plenamente a cidadania? Será que nós, enquanto docentes, temos consciência de que exercemos plenamente a nossa cidadania? Será que nós vivemos nesse mundo de informação e não de conhecimento? O Libânio traz isso no Adeus Professor, Adeus Professora, né? De que a gente vive num mundo de informações curtas, lidando com a internet, e pela gente lidar com a internet, a gente acaba deixando o conhecimento de lado. Então nós devemos preparar. Se eu tenho um objetivo, por exemplo, fazer com que o educando seja crítico, eu devo dizer, olha, lá no teu bairro tem problema de saneamento, tem problema de violência, tem problema daquilo e disso. Sabe o que eu devo fazer? Vai à Câmara de Vereadores, fala com eles, porque eles são teus representantes. Depois, pede que eles façam um projeto, leva um projeto, apresenta a eles. Eu preciso de uma escola lá. A escola veio para a minha comunidade. A obra parou, por que foi? Tem alguém, o dinheiro está indo para o bolso de alguém. Vou lá no Ministério Público e vou fiscalizar. Isso é um cidadão crítico, um cidadão que vai atrás dos seus direitos. Não um cidadão que fica ouvindo o recado dos meios de comunicações oficiais e da grande imprensa nacional. E Libânio traz o seguinte: a prática docente é um ato político, portanto, precisa de criticidade para se contribuir para a formação de cidadãos críticos. Vamos passando e concluir com as palavras de Paulo Freire, essas duas primeiras citações da Pedagogia do Oprimido e a última da Pedagogia da Autonomia. A primeira que eu já citei: ninguém educa ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. A próxima: se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não me é possível o diálogo. O Paulo Freire vai trazer essa questão da educação na dimensão dialogal. Eu preciso fazer, como eu disse, do ambiente de sala de aula, fazer do aluno um amigo meu. Preciso trazer para perto de mim. Esse é o problema esse é uma das soluções para trazer uma questão que é muito difícil de lidar, que é a indisciplina em sala de aula. Trazer o aluno para perto de você. Se a gente traz o aluno para perto da gente, ele vai se interessar pelo que a gente diz e a gente vai poder manter com ele um diálogo aberto. Isso vai fazer bem. E a gente vai... E por último, aí diz o seguinte: ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Precisamos amar a profissão docente. Se não amarmos a profissão docente, se não tivermos objetivos claros com que tipo de cidadãos nós devemos formar, para que é que nós estamos em sala de aula, com certeza nós cairemos nesse discurso fatídico de que é uma profissão que paga mal, de que é uma profissão que exige muito
e que é difícil, é sim, mas assim, precisamos lidar com isso e precisamos tirar o lado bom disso. Precisamos amar o que a gente faz. Se a gente entrou aqui na docência, se a gente está fazendo uma licenciatura, é porque muito provavelmente a gente tem afinidade com ela. É o meu caso, eu tenho afinidade com a educação, eu tenho objetivos com a educação. Eu tenho um exemplo de profissionais que hoje poderiam optar por estar aposentados, mas eles estão na docência da educação básica. E você sabe por que eles estão lá? Exemplo que diz o seguinte: eu vejo o quanto o nosso país vive situações difíceis, vivem com pessoas passando por situações difíceis, mas eu vejo aqui, na sala de aula, eu vejo na educação básica, o meio, a forma que eu tenho de dar a minha contribuição. Essa é a forma que essa pessoa encontrou para dar a contribuição dela para transformar a sociedade. Esse é um objetivo que faz com que essa pessoa prossiga ali. Esse é um objetivo que faz, por exemplo, que eu posso trazer para mim também na questão da educação aqui, na minha prática aqui na FECLI. Aqui na FECLI, enquanto aluno, eu tive exemplos como esse agora que a gente está vivendo, de greve, de muitas lutas, de atuação intensa perante órgãos governamentais, de movimentos de rua e tal. Mas por que eu fiz isso? Porque eu tenho um objetivo. Eu sou grato porque eu pude cursar uma educação pública em uma das melhores universidades do país. A gente sabe que a UES é a melhor estadual do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Nós estamos nessa universidade. E essa universidade passa por dificuldades. E eu quero que aqui nessa região pessoas tenham a oportunidade de estudar aqui. Esse é o motivo que me fez lutar por essa universidade. Eu tinha um objetivo. Eu tinha um objetivo enquanto profissional. Eu queria o que aconteceu na minha vida, que aconteça na vida de outras pessoas. Que eles tenham o privilégio de estar sentado aqui nessas cadeiras dessa universidade. A gente, enquanto professor da educação básica, precisa ter um objetivo. Para que é que eu estou lá? Eu preciso ter um objetivo, saber para que é que eu estou formando os educandos e transformar aquele ambiente de sala de aula, porque nós somos líderes de sala de aula, em um ambiente agradável. No momento em que nós transformarmos a sala de aula em um ambiente agradável, com certeza estaremos mais à vontade, a nossa vida será melhor, nós transformaremos vidas. Esse é o nosso objetivo, é transformar vidas. Então, a docência é, com certeza, uma área com muitos desafios, mas com muitas perspectivas. Eu trago um exemplo para fechar. Digo o seguinte: que a docência, se você entrou na sala de aula para ministrar aulas, para estar ali com os alunos, apenas pelo seu salário no fim do mês, você vai estar cumprindo o seu papel se você for um bom técnico, mas isso vai ser desprazeroso. É mais ou menos como comer carne sem sal. Por quê? É mais ou menos nesse sentido. Porque se você preparar carne sem sal e comer, ela vai te nutrir. Se você for um técnico e simplesmente chegar ali e passar o conteúdo, você vai estar ministrando conteúdo. Mas a carne que você come sem sal, ela não tem sabor. Ela nutre, mas não tem sabor. Então, assim, se você é um profissional apenas por estar lá, você vai estar lá, vai estar recebendo o seu salário no fim do mês. Mas a sua profissão, com certeza, não terá sabor. Ela será desprazerosa. Então, nós precisamos ter prazer no que faz. Senão nós estaremos fazendo como pessoas que comem carne sossa. Estaremos nos nutrindo, mas estaremos fazendo algo de forma desprazerosa. Precisamos ter prazer na prática de sala de aula. É isso. Obrigado.